A lua de mel com a economia brasileira está prestes a acabar. Em poucos meses a bomba vai explodir. Eu vou te explicar aqui o porquê, como você protege os seus investimentos e como você lucra num cenário como esse. Mas antes eu só quero te fazer uma pergunta muito séria. Quanto por cento do seu patrimônio já está investido no exterior e não no Brasil? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Queridos, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Governo admite falta de dinheiro em 2027 e economistas falam em cenário irrealista para as contas públicas. Isso aqui é de abril de 2025, não é nenhuma novidade. Temos pacotes de bondades previstos de 100 bilhões em 2026. Apesar do planejamento, gestão enfrenta dificuldades para garantir recursos. Por isso existe essa sanha arrecadatória, por isso existe essa vontade de, por mais que nós estejamos aumentando a arrecadação na casa de 10% ao ano, queremos tributar mais. Tentamos passar, fizemos aumento do IOF, tentamos passar aumento do imposto sobre investimentos, acabou não avançando. E tem várias e várias outras tentativas. Vinícius, esse é um vídeo aqui ideológico. Se você tem essa preocupação de que esse vídeo seja ideológico, não, ele é 0% ideológico. Ele é simplesmente aplicado à prática, à realidade. Ideologia seria ignorar os dados que eu vou te mostrar a partir de agora. Então vamos prosseguir aqui. Queridos, vamos lá. Dívida pública do Brasil já está num patamar muito grande. São mais de 7 trilhões em dívida. Temos só em pagamento de juros da dívida 946 bilhões de reais. A gente está falando em praticamente 1 trilhão de reais. Se a gente for olhar para a escala, para o ranking de países que mais pagam juro em relação ao seu PIB, ao seu total de produção do país, o Brasil está em primeiro lugar, 8,2%, sendo que o segundo lugar tem menos da metade de juro em relação ao PIB, que é a Itália, 3,7%, Estados Unidos 3%. Essa dívida deve crescer indefinidamente e esse juro deve continuar crescendo também. Basicamente o porquê? Porque tudo que a gente ganha, a gente arrecada, a gente gasta. E estamos buscando arrecadar mais para gastar mais, mas se a gente não conseguir arrecadar, o que acontece? A gente vai gastar assim mesmo. Então, dívida sai crescendo, não só por mais gastos, simplesmente na inércia. Se a gente parar de gastar mais, o que acontece? Esse juro da dívida aqui, ó, como a gente ganha o mesmo, ou melhor, gasta o mesmo do que a gente ganha, gasta o mesmo que a gente arrecada, a gente vai crescendo de 1 trilhão em 1 trilhão por ano com muita tranquilidade. Isso aqui é exponencial, isso aqui é composto. Então, dívida em alta, gastos em alta, arrecadação tentando ter mais alta. Enquanto isso, o que acontece? O perfil da dívida ele só piora. Você vê que é consistente desde 2014, a gente tem um aumento consistente da piora do perfil da dívida. Lá em 2014, menos de 19% de toda a nossa dívida era atrelada à taxa de juros, à taxa Selic. Né? Hoje a gente está falando em 49,3%. E você vê aqui, ó, no mês anterior era 49,2%, no ano anterior era 46%, não para de crescer. Sempre que um país tem uma dívida pós-fixada, ou seja, atrelada à taxa de juros, significa o quê? Desconfiança. Países que detêm alto nível de confiança têm essa parte pré-fixada aumentando. Você vê exatamente o cenário oposto. Você vê 2014 foi nosso... Não, 2013 foi o nosso recorde, 42% da dívida pré-fixada, ou seja, com uma taxa pré-estabelecida, uma taxa de juros, e agora é menos da metade, menos de 21%. Por que que isso acontece? Basicamente porque todos sabemos que se tiver um descontrole inflacionário, como por exemplo aconteceu na Argentina, a gente vai ver a taxa de juros ir para cima de 100%. Então o controle que você tem, o maior controle que você tem de proteção é quando você investe em títulos atrelados à taxa Selic. Mas esse é justamente o veneno dessa história. É justamente o veneno dessa história e que pode levar ao ponto da inflexão. Mas vamos aprofundar mais. Quando a gente olha os dados do setor externo, a gente vê uma piora gigantesca. Nos últimos 12 meses, o déficit em transações correntes somam 76 bilhões de dólares. 76 bilhões de dólares. O que isso significa? Que a gente está tirando do Brasil, pela via comercial, no todo o saldo de pagamentos, balança de serviço, você tem uma saída de 76 bilhões de dólares. E você tem uma entrada pela via comercial de apenas 69 bilhões de dólares. Então você tem um gap, uma diferença de 7 bilhões. Está saindo 76 e entrando 69. Como é que a conta fecha? A conta fecha quando você joga a taxa Selic para a lua em 15% ao ano, por exemplo. Quando você faz isso, você atrai capital. Por quê?
Nesse gráfico você enxerga aqui, ó, e presta bem atenção que eu vou ser bastante técnico agora. Nesse gráfico você enxerga aqui, ó, o tamanho do juro real do Brasil. O que é o juro real do Brasil? O juro real do Brasil nada mais é do que a taxa Selic menos a inflação dos últimos 12 meses. Então você vê que em momentos em que o país precisa atrair capital, porque agora está dependendo de capital especulativo, já que tem uma fuga gigantesca de dinheiro do Brasil para o exterior, o que se faz? Se joga o juro real lá para cima, porque isso convence os especuladores estrangeiros a investirem em renda fixa aqui no Brasil. O juro real no Brasil hoje está quanto? Quase 10%, tá? Isso é mais do que país em guerra como a Rússia. Qual a lógica de um processo como esse? Se a própria regra de Taylor ou o Samba, né, que é o modelo que se utiliza aqui no Brasil, apontam para uma taxa de juros que não deveria estar tão alta, deveria estar em menos de 14%. Por que está em 15%? Justamente porque é uma tentativa desesperada de não fazer o dólar disparar. Porque já existe mais fuga de capital do Brasil do que entrada de capital no Brasil para investimentos de longo prazo. Logo, o Brasil hoje depende de capital especulativo. E só consegue atrair esse capital especulativo jogando o juro para a lua, jogando o juro lá para cima. Certo? Só que nós sabemos que no fim desse ano, início do ano que vem, essa taxa de juro vai desabar. Por que essa taxa de juro vai desabar? Vamos olhar os dados econômicos. Vamos entrar aqui no site do Banco Central. E a gente vai ver o seguinte, que a inflação já está sendo controlada. Nos últimos meses a inflação vem cedendo, né? Por quê? Porque basicamente com juros de 15%, você vê o recorde de recuperação judicial das empresas, você vê empresas falindo a rodo, você vê a atividade econômica já caindo, e se a atividade econômica está caindo, atividade econômica é um indicador antecedente da inflação. Se a atividade econômica está caindo, a inflação também vai cair. E vamos ter um respiro na inflação, sem dúvida alguma. E isso vai permitir que a taxa de juros caia. Se a nossa taxa Selic cair, a gente vai ver justamente o quê? Esse juro real caindo. Ou seja, a atratividade do investimento na renda fixa brasileira vai acabar. E com isso você vai ter uma retirada massiva adicional, porque hoje já está tendo uma retirada massiva. Uma retirada massiva adicional de dólares da nossa economia, e o dólar tende a disparar. A partir de quando? Do momento que a nossa taxa Selic começar a cair. O mercado projeta para daqui 2 meses. Eu não sei se o Banco Central, por meio, né, do Copom, vai derrubar a Selic a partir de 2 meses. Ou se vai ser no ano que vem. Mas quando isso começar a acontecer, é justamente o momento da explosão do dólar, o que vai alimentar a próxima onda inflacionária do Brasil. E, bom, mais tarde a gente fala sobre as consequências, mas um grande problema econômico. Quem está atento a esse movimento está aproveitando justamente o quê? O movimento que o dólar está fazendo agora. Está aproveitando esse período de lua de mel, com ações brasileiras disparando, com o dólar corrigindo. Mas quem entende um pouquinho sabe, vamos colocar no percentual aqui, ó, sabe que é normal quando o juro real sobe, ou seja, a renda fixa está mais atrativa no Brasil, você tem movimentos especulativos que fazem o dólar cair. Quando o juro real cai, você tem movimentos especulativos que fazem o dólar subir. Quando você tem o juro real subindo, você vê uma nova queda no dólar, certo? Vamos ver se a gente consegue aqui no indexado em 100 ou no logarítmico. Não, vai ficar ruim. Vamos deixar assim no percentual. Quando você tem uma nova queda na taxa de juros, o que leva a uma queda do juro real, você tem o quê? Uma nova pernada de alta para o dólar. Quando você tem o juro real subindo de novo, você tem uma correção para esse nosso camarada chamado dólar. O que é interessante? O interessante é, vamos colocar no regular aqui agora, que você não tem nas quedas o retorno para o preço de antes no dólar. O dólar só vai subindo ao longo do tempo, passando por ciclos. Se você não sabe surfar esses ciclos, você fica entrando nessa esperança de que agora o Brasil vai virar Suíça. E ao longo do tempo você tem várias vezes isso e você vê o cenário oposto. Veja bem, nesse aumento do juro real aqui, ó, em 2017, por exemplo, você via o dólar a R$3. Depois você teve a queda, o dólar subiu para os 6, voltou para a mínima de 4,70. Né? Depois, então, ó, 4,70 já está muito acima dos 13,15 que estava lá. Depois você teve a alta aqui do juro real, né, que foi justamente que chegou nos 4,70, a queda do juro real, chegamos aos 6,30. Tivemos a alta do juro real e já estamos lateralizando para cair. Tá? E nós chegamos aqui a um patamar de 5,30 e logo pescamos os 5,30 e já voltamos para os 5,50, 5,40 para essa região. Então, qual é o cenário provável daqui para frente? A queda no juro real vai alimentar a próxima explosão do dólar. E se você ficar comendo poeira, o que vai acontecer?
você vai perder mais uma oportunidade de internacionalização. Se você olha para o fluxo cambial do Brasil, você vê que simplesmente o canal financeiro no Brasil em 2025 já apresenta saídas líquidas de 56 bilhões de dólares. Isso significa que a gente está vendo, pegando a cotação de 5,50, 5,45, 300 bilhões de reais está saindo do país. De quem? Do smart money. De quem? Das pessoas que entendem os ciclos de mercado, que entendem esse jogo aqui, ó, que na verdade não é um jogo, né? Esse comportamento negativamente correlacionado. As pessoas esperançosas e pouco técnicas estão apostando que no Brasil tudo vai dar certo, as ações vão subir indefinidamente. Por mais que a gente esteja preso numa armadilha econômica, que vira e mexe, eu mostro para vocês que todo o aquecimento da nossa economia, todo aumento da atividade econômica gera inflação. Gera inflação. O que é importante? Eu dei esse mesmo aviso, eu quero dar para você. Eu dei esse mesmo aviso dia 30 de julho de 2023. Tá aqui, ó. Prepare-se, o dólar pode disparar em breve. Anota essa data, 30 de julho de 2023. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com o dólar neste mesmo período. Olha só, vamos pegar aqui o gráfico diário e eu vou mostrar para você. Dia 30 de julho de 2023, que dia foi? Aqui você vê a data. Foi esse dia, o dólar fechou em 4,73. Caiu mais um dia 31 de julho, fechou a 4,72 e começou o grande ciclo de valorização. Por que eu gravei nesse dia 30 de julho? Porque em 2 de agosto, se eu não me engano, a gente teria o provável recomeço da queda na taxa de juros do Brasil. Então eu não estou dizendo que amanhã ou a partir de depois de amanhã a gente vai ter uma explosão do dólar. Não. Essa pernada de alta aqui, ó, do dólar em relação ao real provavelmente vai acontecer quando a nossa taxa Selic aqui no Brasil voltar a subir. Não estou dizendo que ela vai começar agora, de imediato, mas provavelmente quando a taxa Selic voltar a cair, perdão, e não a subir. Outra forma de análise interessante. Você joga aqui, ó, a taxa Selic do Brasil e você joga aqui, ó, também a taxa de juros dos Estados Unidos. E você olha para algo chamado diferencial de juro. Diferencial de juro. Sempre que você tem, deixa eu tirar essas setas aqui, ó, sempre que você tem o diferencial de juro caindo, você tem aumento na cotação do dólar, tá? Posso colocar o dólar aqui para te mostrar. Então, olha só, você vê que essa banda, na linha azul você tem a taxa de juros do Brasil, na linha amarela barra laranja você tem a taxa de juros americana. Então você vê que quando essa banda vai estreitando, você tem um aumento do dólar. Quando essa banda vai expandindo, você tem basicamente uma correção no dólar, que está na linha vermelha, né? Quando você tem basicamente uma queda aqui, ó, uma redução do diferencial de juros, uma redução desse espaço, você tem uma nova alta do dólar, que foi justamente a alta dos 4,70 para os 6,30. Quando você tem um alargamento dessa distância, você tem uma nova correção do dólar. O que deve acontecer daqui para frente? O Banco Central Americano já vem reduzindo a taxa de juros, vai reduzir mais um pouco, mas é limitado, a gente pode cair mais 1,25% a taxa de juros americana, mas a taxa Selic deve cair aqui, quem sabe, uns 5%. Vai reduzir esse espaço, vai diminuir o diferencial de juros. E isso aumenta o risco para o estrangeiro que pega empréstimo pagando 2%, 3% ao ano no Japão, na Suíça, para investir em renda fixa no Brasil, que está pagando aí líquido uns 13% ao ano. Queda na Selic é dólar para cima. Queda na Selic é dólar para cima, certo? No mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo segundo, não seja ingênuo, não seja apressado ao longo do tempo. Ao longo do tempo, tá? Outro ponto muito interessante que a gente pode observar. A gente vê aqui, ó, graficamente falando, tecnicamente falando, então eu mostrei para você que é uma análise macroeconômica, fundamento da coisa. Graficamente falando, você pode verificar que nós tínhamos aqui, ó, uma linha de tendência de baixa, essa linha pontilhada, que nós tentamos romper e não confirmamos no dia seguinte. Voltamos e voltamos a ter novas quedas. Tocamos de novo, voltamos a ter novas quedas. Tocamos de novo, tentamos romper aqui, não tivemos um fechamento acima da máxima do dia anterior em nenhum dia, voltamos a cair. E tivemos agora uma grande impulsão, que não foi confirmada. Não foi confirmada, né? Na verdade, a impulsão acima da linha de tendência de baixa nós temos. Então, dificilmente nós vamos passar dessa linha pontilhada para baixo. Dificilmente. Dificilmente. Tá? Mas nós tivemos uma grande onda de impulsão, grande de alta no dólar. A gente vê aqui que desde a mínima o dólar chegou a subir quase 100% e agora está corrigindo 3,5%. Tá?
E nós estamos sentados nessa linha de tendência de alta. Então também é difícil a gente passar dessa linha para baixo. Veja como essa linha foi respeitada, bateu várias vezes e voltou a subir. O dólar vai voltar a subir agora, imediatamente? Sinceramente não sei. O mais certo é quando a Selic começar a cair. Mas esse movimento pode ser antecipado diante desse pacote de 100 bilhões que se planeja, o que todo mundo já começa a fazer conta e verificar que a dívida vai ficar ainda maior. Isso aqui é alimento inflacionário também, tá? Mas o que acontece? Nós tivemos aqui um rompimento interessante. São muitas coisas que apontam para o mesmo lugar, tá? Nós tivemos aqui um rompimento dessas duas médias, média de 20 dias e média de 50 dias. E seria normal voltar para testar elas para voltar a subir. Mas também seria de acreditar, né, num retorno até essa média amarela e quem sabe voltar a cair e se ancorar aqui em 5,20, poderia fazer uma correção adicional. Até a taxa Selic começar a cair. Quando a taxa Selic começar a cair, aí a gente deve ver um movimento mais estruturado, tá? Só que quando a gente olha pela ótica aqui, ó, de Fibonacci, não sei se você sabe o que é isso, mas estou fazendo uma análise gráfica gratuita aqui para você, você traça um grande movimento de alta e a zona de reversão, quando um ativo está em tendência de alta, ou seja, a perspectiva dos fundamentos é que esse ativo valorize ao longo do tempo, tá? Você percebe que a zona de reversão normalmente está nesse caixote, é quando tem uma correção desse movimento de 38% a 61%. E nós justamente testamos essa zona aqui, ó, do fim da reversão e voltamos. Rompemos até um pouco abaixo, alimentamos um pouco e voltamos. Então, parece que a gente está formando fundo, está numa zona de exaustão do movimento, está num período similar a este aqui, ó, que aconteceu ali no início de 2023. Tá? Muito similar a esse aqui que a gente viveu em 2023. Outro ponto interessante, você vê aqui algo chamado divergência de alta. Divergência de alta, olha só. Você vê, na prática aqui, nós tivemos uma queda de preço nesse período e ao mesmo tempo nós tivemos o quê? Uma manutenção da força compradora. Isso aqui significa um processo de acumulação constante de dólar, que a gente consegue confirmar que é justamente essa saída de 56 bilhões de dólares do Brasil. Tá bom? Então, o que eu digo para você? Que é muito provável que nós tenhamos, a partir do ano que vem, talvez comece agora, não tenho como te dar garantia ou certeza, mas muito provável que nós tenhamos uma nova pernada de alta para o dólar. E não se surpreendam se vocês verem o dólar subindo 20% a partir do ano que vem. Você vai ficar, se me ignorar, provavelmente contente com novas máximas históricas das ações brasileiras. E você vai olhar assim, ó, Vinícius, rompimos a máxima histórica há muito tempo, olhando os seus investimentos em real. Mas se você olhar os seus investimentos em dólar, já que todos os seus custos são em dólar, sim, você come dólar, sim, pobre come dólar, porque o arroz é cotado em dólar, porque basicamente seu celular é de uma empresa que cobra em dólar, porque basicamente o café, por mais que seja produzido no Brasil, é cotado em dólar, basicamente tudo é cotado em dólar. O que acontece? Quando você olha a Bolsa Brasileira em dólar, você vê o seguinte retrato. Nós estamos, deixa eu fazer um ajuste aqui, nada mais, nada menos que, ajustando por dividendos, nós estamos 38% abaixo da máxima histórica. Nós nunca mais conseguimos romper a máxima histórica feita lá em 2008. Se eu ignorasse os dividendos e olhar só para os preços dos ativos, nós estaríamos 70% abaixo da máxima histórica. Então fica aqui a minha visão para você em relação a internacionalizar os seus investimentos, porque toda essa conjuntura, esse gasto extra, essa evolução da dívida já está fazendo o smart money tirar dinheiro do Brasil. Se você continuar insistindo que o Brasil vai virar uma Suíça, ideologicamente ignorando todos os dados que eu te aponto, basicamente você vai ficar mais pobre, globalmente falando, talvez fique mais rico em real, mas eu acho que você ter 1 milhão de pesos argentinos não vale muita coisa. Eu não estou dizendo que o Brasil vai virar Argentina, nem que a gente vai ter o mesmo nível de inflação, mas não adianta você ter lucro em real. Começa a pensar sobre isso. Você precisa ter lucro em dólar, porque todos os seus custos são em dólar, por mais que você veja eles em real, porque a matéria-prima é cotada em dólar. E um recado muito importante aqui para você. Ainda quero saber, tá? Manda nos comentários aqui abaixo. Quanto por cento do seu patrimônio já está em investimentos no exterior? Independente de quais sejam. Não é só comprar dólar e deixar guardado. É investir. Ações americanas, REITs, investimentos em outros países, renda fixa no exterior, qualquer coisa. Mas
em dólar? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Outro aviso extremamente importante. Dia 11 de novembro, às 20 horas, eu vou dar a oportunidade para você acessar todo o meu ecossistema, aprender a fazer uma análise macroeconômica, aprender a fazer uma análise gráfica, aprender como lucrar nas altas quedas da bolsa no exterior, aprender a como investir no mercado cripto com o nível máximo de segurança possível, batendo a rentabilidade do Bitcoin com consistência, como fizemos em 2024 e em 2025, numa condição extremamente especial e com acesso vitalício. Então fica atento nos meus próximos vídeos, que daqui a pouco eu vou divulgar mais detalhes sobre essa oportunidade, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.